A graça e a paz de Deus para você que parou mais uma vez para me ouvir. Hoje eu quero compartilhar com você, na verdade eu quero abrir uma porção que está dentro da carta que Paulo escreveu aos Romanos. E no versículo de 1 a 3 do capítulo 12, está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, meus amados? Essa porção vai abrir para nós uma meditação e eu quero que o irmão ou a irmã medite nessa palavra, que compartilhe com outras pessoas, porque Deus trouxe essa revelação, me incomodou bastante. E nós somos chamados para fazer a vontade do Senhor. E numa pregação que eu ouvi esses dias atrás, tocou muito meu coração, porque muitas vezes nós somos levados a compartilhar apenas mensagem de promessas, de bênção, mas na verdade, mesmo aquelas porções onde o Senhor nos examina ou coloca à luz, né, os nossos sentimentos, a nossa pessoa debaixo da sua luz, para nos trazer arrependimento, nos fazer ver os nossos próprios pecados, nossos próprios erros. É tão necessário e importante que eu resolvi compartilhar essa porção com você. E talvez você esteja passando por alguma crise existencial, alguma frustração, alguma confusão na sua mente por falta de conhecimento ou de entendimento. E o livro de Romanos, na verdade a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela nos explica tantas coisas. E eu convido a iniciar uma leitura da carta de Paulo aos Romanos, meditando, orando, pedindo para que o Espírito Santo fale no seu coração. Tenha devoção, né, a ler essa carta e pedir auxílio para que seja iluminado, porque ela trouxe algumas revelações que eu quero compartilhar com você. O ser humano tem duas naturezas, e essas duas naturezas, tanto espiritual como física, humana, carnal, principalmente na vida do crente, frequentemente elas se frustram, elas se confundem, e muitas vezes permite aquele que tem desejo de ter uma vida diferente, não sabe por que não alcança ou não consegue alcançar, mesmo se esforçando por si mesmo. Mas a sabedoria encontrada na carta de Paulo, ela ajuda nós a
despejar toda confusão na nossa mente e nos ajuda a administrar esse conflito, ajuda nós a identificar os nossos comportamentos, o aspecto da nossa própria natureza, né? E isso vai resultar numa vida mais sensível e verdadeira com o Espírito Santo de Deus, que é o resultado dessa atividade de nós nos achegarmos diante do Senhor pela sua palavra e permitir que o Espírito Santo nos ilumine toda a nossa natureza carnal, mundana, para que nós sejamos purificados, santificados e possamos avançar na nossa caminhada. Portanto, através dessa carta que Paulo escreveu, nós podemos navegar pela nossa própria vida. Foi o que o Espírito Santo me ajudou a ver, me fez navegar pela minha própria vida e me deu sabedoria, me deu compreensão, uma sabedoria e compreensão que foi gerada por Ele para me trazer entendimento e para me fazer ter uma qualidade de vida mais sensível na presença dele. Então, as nossas dúvidas, né? Os nossos sentimentos de culpa, os nossos sentimentos que somos falhos, errantes e que às vezes nos faz sentir incapazes, né? Desprovido de uma capacitação para servi-lo e para avançar. Na verdade, amados, nós precisamos compreender que tudo isso é um julgamento autoinduzido. Nós mesmos fazemos esse julgamento sobre nós por causa da nossa consciência, daquilo que foi armazenado na trajetória de vida, naquilo que ficou registrado no nosso consciente, no nosso subconsciente, porque em muitas partes, em muitos momentos da nossa caminhada com Deus, nós falhamos, nós fizemos escolhas erradas, nós escolhemos rejeitar a verdade que a palavra nos ensina para acreditar no que o mundo quer nos induzir. O espírito da mentira quer nos levar a crer e nos induz a cair nas tentações e errarmos. E por causa desses erros é que nós caímos, praticamos pela nossa fraqueza. Nós geralmente trazemos para nós mesmos um sentimento de julgamento, né? E nós precisamos compreender o que ocorre com o processo dentro da vida criada por Deus. Nós somos criaturas, nós fomos criados por Ele e fomos criados para termos essa reação. Então, vamos começar do princípio. Hoje eu quero falar um pouco do capítulo 1, né, de Paulo, para nós podermos entendermos melhor. E no capítulo 1, no versículo 1 da sua carta aos Romanos, Paulo, ele se apresenta como servo de Deus. E como nós sabemos, amados, um servo, ele não pode ser vendido, né? E nem desistir do seu trabalho. Ele não pode
comprar a si mesmo, a não ser que o seu dono queira vender. Então Paulo ele se coloca nessa posição de servo, pertencente a alguém que tinha todo o senhorio sobre ele e que ele mesmo não poderia deixar ou afastar da incumbência que foi dado a ele, do trabalho que foi dado a ele. E ele diz que foi chamado para essa graça e recebeu de Deus um apostolado, quer dizer, uma autoridade para poder conduzir as pessoas que estavam separadas de Deus, que estavam errantes no caminho e que haviam se desviado para a verdade, para o evangelho de Deus. Deus esse que não era outro a não ser aquele que havia sido prometido pelos profetas e que, conforme estava escrito na Torá, nas Sagradas Escrituras, que falava acerca do seu filho, né, que seria enviado, do Messias enviado. E esse Messias veio, nasceu da descendência de Davi e ele veio com um poder, segundo um espírito de santificação, um espírito impecável, um espírito que foi capaz de manifestar a glória do Pai na ressurreição dos mortos, né? Através do processo que ele passou, ele provou ser o verdadeiro Deus na terra, vivendo entre os homens. Então, Paulo, ele se diz servo desse Senhor, que tinha vencido a própria morte e que Deus o tinha exaltado. Então, após ele ter se apresentado, Paulo, ele disse que estava e foi chamado para a obediência que vem pela fé. Obediência que vem pela fé é algo que nós devemos aprender e guardar no nosso coração para nós não sermos roubados e guardarmos a nossa coroa, a coroa que Deus nos deu, a coroa da nossa salvação, a coroa de sermos chamados filhos de Deus, de termos o direito de entrarmos na presença dele por causa da aliança que foi feita a nós através do sangue que foi vertido na cruz por Jesus Cristo. Então Paulo, ele elogiou a fé daqueles que havia no coração dos crentes que estavam em Roma e que o chamado deles também era para serem como ele mesmo, servos de Jesus Cristo, que eles deveriam aceitar o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então o assunto da sua carta, ali no capítulo 1, nós vemos que era comunicar aos crentes que estavam em Roma que ele não se envergonhava de Cristo, do Evangelho de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, pois os ensinamentos de Cristo, o Evangelho é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Veja, amados, não é de alguns, não é por ser participante de instituição, não é por costume ou tradição religiosa, não, mas a salvação é para todo aquele que crê, porque o Evangelho, ele descobre, ele abre o entendimento para a justiça de Deus, né? De fé em fé, Deus vai nos revelando, trabalhando em nosso coração a justiça da verdade, da palavra de Deus e nos transformando. Então, Paulo disse e lembrou aos romanos que o justo viverá da fé. E nós, amados, se quisermos ser chamados de justos perante os olhos do Senhor, nós devemos permitir que o Senhor trabalhe em nós a fé que uma vez foi dada aos santos, e não a fé que hoje em dia está sendo vendida
em muitos lugares, em muitos púlpitos. A fé distorcida que muitos estão querendo trazer para desviarem o rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor, da verdade e da justiça de Deus. Amados, nós não devemos viver uma fé falsa. Antes nós devemos buscar a verdade para nós podermos entender. E logo em seguida, Paulo falou sobre a idolatria e a depravação daqueles que estavam vivendo como gentios, que estavam naquela posição ainda do mundo. E ele explicou que do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça. Nós não temos poder nenhum, e nada vem sobre a nossa vida se do alto não for permitido. Então do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, porque Deus é justo. Então toda injustiça ela é praticada por homens que detêm a verdade, quer dizer, não permite que a glória de Deus se manifeste, a verdade de Deus se manifeste. Antes, conhecendo a verdade, eles detêm a verdade em injustiça, quer dizer, sendo injustos, não propagando a verdade. E é por causa dessa depravação oculta, essa depravação que está na natureza humana, essas distorções, essas injustiças que muitas vezes, mesmo sem querer, nós praticamos. E é porque nós não nos importamos realmente em buscar a conhecer, a ter conhecimento de Deus. E essa falta de conhecimento nos leva às consequências e à destruição. E a palavra de Deus, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, fala que Deus os entregou às concupiscências. Foi Deus que permitiu e entregou eles às paixões, aos seus próprios corações, aos próprios caminhos que eles escolheram, às imundícias que eles decidiram participar, porque todos nós podemos dizer não. Não também é resposta a todo convite, a toda atitude, a toda prática. Então, quando nós dizemos sim àquilo que não agrada a Deus, nós, pelo nosso próprio coração, estamos nos permitindo induzir pelo espírito do erro, do engano, o espírito da mentira, que hoje opera quando nós estamos em situações de desobediência. Então, por causa disso, nosso coração vai endurecendo e se enchendo de sentimentos perversos, de maldade, de contaminações com o mundo exterior que jaz em trevas. E isso nos faz praticar coisas que às vezes nós nem temos consciência que é errado e que está nos levando para longe da presença de Deus. Então, por causa disso, amados, nós vemos hoje muitas pessoas, e às vezes nós mesmos que estamos na presença do Senhor, nós podemos ver que não temos domínio sobre nós mesmos. E muitas vezes nós tropeçamos, e quando tropeçamos nós entramos em conflito, porque há uma guerra, há uma batalha entre a carne e o espírito, e muitas vezes a nossa carne vence, e então nós nos sentimos muito mal na presença do Senhor. E nós vemos então do capítulo 18, aliás, do versículo 18 até o versículo 23 do capítulo 1, que Paulo pediu, eu peço a vocês, por gentileza, leem esse capítulo durante essa semana, leem, releem, medite, veja se há em vocês mesmos qualquer situação de
de prática, ou de pensamentos, ou de palavras, qualquer coisa que seja que te ligam a qualquer das injustiças que são incitadas ali. Pede para que o Senhor te limpe, te purifique dessas coisas. Então Paulo ele explica ali que o evangelho ele inclui a ira de Deus, pela sua justiça, a ira pessoal contra todo o pecado. Deus tem uma ira pessoal contra todo o pecado do universo. Não é uma coisa particular, é o pecado em que o universo se encontra e que há guerras, batalhas nos céus por conta desse pecado que está destruindo a sua criação. Então ele exerce a ira porque o pecado desonra ele, desonra e contradiz o seu caráter, o caráter da bondade da sua criação, da sua moral. Então Deus tem moral e nós precisamos entender isso. A injustiça das pessoas frequentemente as leva a deter essa verdade, a não querer anunciar essa verdade, a não pregar essa verdade. E é isso que eu ouvi essa semana que incomodou meu coração. Muitas vezes os pregadores de hoje fogem, muitos fogem de pregar a verdade. Eles detêm a verdade e sustentam falsos pontos de vista sobre os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus. Porque lá no fundo eles sabem que a verdade vai exigir primeiramente deles mesmos que se arrependam e se voltem a Deus para serem purificados das suas iniquidades. E muitas vezes eles estão confortavelmente posicionados no meio de suas imundícias ou iniquidades, não querem ver a sua alma exposta. Mas, amados, é quando nós somos chamados ao arrependimento e nós somos expostos pela luz do evangelho da palavra, é que somos salvos. É que o Senhor nos limpa pelo nosso arrependimento, Ele cuida de nós, Ele sara nossas feridas, Ele converte, Ele sara os nossos pensamentos, Ele tira nós daquela força do mal que está agindo sobre nós. Então, todos nós sabemos em nosso coração, lá no fundo, que Deus existe e também que Ele tem exigências morais. Então, a declaração de Paulo, quando ele afirma que o justo viverá da fé, ele não diz que as pessoas podem serem salvas apenas observando o conhecimento, apenas observando ou tendo uma visão clara, né, e o conhecimento daquilo que Deus quer. Mas a fé salvadora, ela pode vir sobre a nossa vida apenas e somente quando nós ouvirmos e crermos na mensagem da Bíblia sobre Cristo e quem Cristo é. Então, amados, nós vemos que a mesma regra, né, mesmo em grego, a mesma frase, o mesmo mandamento, mesmo em grego, ele traz essa luz, ele indica essa verdade que as pessoas continuam a rejeitar em seus corações quando eles se deparam com porções das Escrituras que traz sobre ele uma luz da depravação, da iniquidade, ou das mentiras, ou dos enganos, ou das práticas daquilo que ele não quer abandonar. Então, isso significa que a criatura, apesar de estar dentro de uma casa de Deus, de um lugar chamado, separado e santificado para Cristo, muitas vezes ali dentro se encontram pessoas e muitas vezes nós mesmos estamos rejeitando a Deus, porque nós rejeitamos praticar a verdade e escolhemos
a continuar praticando os pecados que estão ali listados, que estão escritos. Então, Deus muitas vezes nos abandona, não no sentido figurado de deixar de nos amar, não, mas Ele permite, né, que nós sejamos entregues, né, a nossa própria concupiscência, a nossas próprias paixões. Então, nós lemos nesse capítulo, no versículo 26, que Deus fala algo sobre as atividades homossexuais, por exemplo. E ali ele começa falando, no versículo ele fala, está escrito, no contrário à natureza. Deus nos criou homem e mulher. Então, o contrário dessa natureza que nós fomos criados, existem atividades homossexuais que diante dos olhos de Deus é uma sensualidade, conforme está escrito no versículo 27, sensualidade de uns para com os outros. Quer dizer que são sensualidades que são despertadas pelo espírito da mentira e do engano, trazendo esse desejo homossexual, e isso é visto como pecaminoso diante dos olhos do Senhor. Então não é uma questão de nós deixarmos de amar ou amarmos, mas a prática desse pecado, ele é pecaminoso e vai ser sempre pecaminoso aos olhos do Senhor. Deus ama o pecador, mas o pecado que ele pratica é ruim diante dos olhos do Senhor, né? Então, e qual a recompensa? Qual é a recompensa quando Deus olha em nós e vê as nossas práticas que nós fazemos? Então, a recompensa é que qualquer consequência destrutiva resultante da homossexualidade ou de outros pecados, sejam físicos, sejam emocionais ou espirituais, eles trazem sofrimento para nossas vidas. E Deus, Ele quer nos livrar das consequências. No versículo 29 e 31, Deus faz uma descrição de uma sociedade totalmente rebelde a Deus. Vejam nesse capítulo o que está escrito. Creia na verdade e não aceite o espírito da mentira que enganam aqueles que detêm, né, a verdade e preferem escolher o caminho das injustiças. Então, no versículo 32, ele termina descrevendo a natureza profundamente irracional. Quer dizer, o homem não para pensar acerca das consequências do seu pecado. Então, é uma natureza profundamente irracional e ela é vista no fato que mesmo os pecadores mais endurecidos, eles ainda sabem nos seus corações. Sabem nos seus corações. Mesmo aqueles que se dizem ateus, eles sabem nos seus corações, porque aquilo já está dentro da consciência deles, que suas ações são dignas de morte. Morte espiritual. E muitos são aqueles que estão na morte espiritual, sem conseguir ter comunhão com Deus, sem conseguir ouvir a voz de Deus, porque já destruíram os canais de relacionamento que eles tinham diante deles para irem à presença do Senhor. Então, apesar disso, continuam pecando, apesar daquele sentimento de culpa, de vazio que vem depois do pecado praticado, continuam pecando, continuam a viver sem arrependimento e até levam outro junto, porque mesmo se eu não declaro pecado,
mas eu consinto com aqueles que praticam, aqueles que aceitam o pecado, então nós estamos fazendo as mesmas coisas. Nós não estamos permitindo o Senhor nos santificar. E nos nossos pensamentos habita mentira ainda. Mentira que nós não permitimos Deus purificar. Então a palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo, é a única maneira verdadeira de transformar o coração humano. Então a salvação pela fé é uma ocasião específica. Nós cremos, somos salvos, mas a renovação dos nossos pensamentos, do nosso caráter, da transformação da nossa vida, a transformação e renovação ocorre em nossa mente pela palavra, quando ouvimos a palavra. Isso é um processo contínuo. Isso é um processo contínuo, até que quando nós aceitamos e praticamos, nós podemos ver as mudanças. Nós podemos ter a prova que Deus é fiel e é verdadeiro, e aquilo que Ele disse realmente é verdadeiro. Então, quem são os verdadeiros discípulos? Os verdadeiros adoradores. Então, são aqueles que são devotados, rendidos à palavra, que são rendidos para serem transformados, aqueles que buscam a sua própria transformação em santificação, aqueles que desejam ser pessoas santas e separadas, vasos separados para ser usados por Deus nessa obra santa. Então, quando nós somos iluminados pela palavra em Cristo Jesus, nós radicalmente seremos diferentes do mundo, porque nós não aceitaremos mais e nem nos deixaremos mais guiar pelo pecado, pelas concupiscências do nosso coração, mas vamos ter força para dizer não ao pecado e não vamos prosseguir, vamos fugir do mal. Então os discípulos que são espirituais, eles devoram a palavra de Deus, eles meditam nela de dia e de noite, eles buscam. Por quê? Porque nela está a chave para um bom relacionamento, a chave para uma vida dinâmica, uma vida movida e se movendo dentro do reino pelo Senhor vivo deles. Cada um deles, cada um de nós temos esse Deus maravilhoso vivo que vive em nós. Então, quando nós temos essa chave e nós andamos no reino, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós passamos a ter um nível de entendimento melhor, mas também uma maior disponibilidade para o serviço e de responsabilidade quando ouvimos a voz de Deus através da sua palavra. Nós não vamos mais ler a palavra como se fosse uma revista, um livro comum, mas nós vamos buscar nela pérolas, vida em páginas escritas, vida liberada por Deus, que estão em páginas escritas para nós estudarmos, meditarmos, conhecermos. Então, Paulo, ele disse esses versículos que nós lemos no dia de hoje, o que eu também tenho no meu coração para você que parou para ouvir essa mensagem. Então, Paulo, ele disse: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam, se entregam, se rendam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicando a sua vida em serviço santo e agradável a Ele, meus amados. Quantos não estão entregando a sua vida a serviço, a religião,
à mentira, ao engano e conduzindo muitos à mentira e ao engano. Nós temos que servir a Ele somente, adorar a Ele somente. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus pessoalmente. Pessoalmente, é vocês e Deus. Então, assim sendo, quando nos reunimos para todos juntos adorarmos, ser gratos e recebermos mais um passo de sua palavra para a nossa vida, para a tua igreja na terra. Então não vivam mais como pessoas deste mundo, mas deixem que Deus vos transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Isso era o que o Paulo estava pedindo. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A Ele, não aos olhos dos homens. Então, por causa da bondade de Deus para comigo, disse Paulo, eu fui chamada para um apostolado por meio dessa graça, E digo a todos vocês, isso era o que Paulo estava dizendo à igreja de Romanos, e digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhes deu. Então, amados, é uma palavra abençoada, uma palavra para meditarmos, uma palavra para nós abrirmos as Escrituras na carta que Paulo escreveu aos Romanos e nos dedicarmos a ler e orar e a buscar do Espírito Santo, que Ele ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, para nós podermos entender o que Paulo disse lá no capítulo 12, no versículo de 1 ao 3, que nós lemos aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos num culto racional. Quer dizer, com entendimento. Vamos orar? Eu peço por gentileza, compartilhe essa mensagem e deixem seu like. É muito importante para a continuidade do meu trabalho que Deus me deu para fazer. Se ainda não for inscrito, inscreva nesse canal de evangelismo, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus e também em nossos corações, nos rendemos, Senhor, a Ti. Mais uma vez, diante de Ti estamos, por Sua imensa misericórdia, Senhor. Não é porque somos melhores que ninguém, mas é porque o Senhor nos deu a misericórdia, Pai. Nos chamou para essa graça e enviaste o Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, para nos abrir o caminho para o perdão de nossos pecados e nos reconciliou com o Senhor. E temos muita gratidão pela obra redentora e pela aliança através do sangue que foi derramado na cruz para cada um de nós. E que por causa do seu sacrifício agora nós temos essa liberdade de nos achegarmos a Ti pela fé através do Seu Filho. Pai, queremos oferecer a Ti nosso corpo, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, a um culto racional. Ajuda a nós darmos a Ti culto racional, que seja agradável aos Teus olhos. Então, nós queremos Te pedir que remova da nossa mente o que não Te agrada, transforme o nosso viver até que a nossa adoração seja perfeita e verdadeira. Não permita que vivamos como pessoas sem compromisso com o Seu reino, Sua palavra, Sua verdade. Faça em nós uma perpétua mudança de mente para nós entendermos e conhecermos aquilo que é bom, perfeito, agradável e nos conduza para mais perto de Ti, para mais perto da verdade. Não nos deixe sequer pensar que somos melhores do que os outros, mas que reconheçamos que todos somos pecadores que carecemos da Sua graça e perdão. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes,
Ó Senhor, a respeitarmos uns aos outros. Ajuda-nos a sermos humildes a respeito de nós mesmos e não nos deixe cair na tentação de julgarmos a ninguém. Que cada um de nós possamos julgar a nós mesmos conforme a fé que o Senhor nos deu. Pai, eu quero interceder nesse momento por todos que têm pedido orações, pela família de cada pessoa que pediu suas orações e pelas necessidades de cada um. Entre, Senhor, em suas vidas, em seus lares, com a sua presença. Deixe-lhes tua paz, a paz que o mundo não dá. Abra o céu e derrame sobre suas vidas bênçãos materiais e espirituais. Traga saúde e alegria no coração de cada um. Afasta, Senhor, do mal. Afasta-o, Senhor, de toda maldade e traga libertação segundo o teu grande amor e misericórdia. Peço que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós, cada um dessas pessoas que parou para ouvir. Com grande poder, Senhor, ó, esteja com sua mão sobre a vida deles, para desarraigá-los, arrancá-los do poder do mal, onde o espírito do engano e da mentira os induziu. Torna-os a trazer para o reino do teu amor. Que o grande amor do Pai, o seu grande amor, os cuidados do Espírito Santo de Deus e a fé em Jesus Cristo esteja sobre nós, em nossos corações, dia e noite, governando sobre a nossa vida, nossa casa, nossos familiares. Senhor, proteja, Senhor, proteja, Senhor, proteja e guarde as nossas vidas, a nossa nação, a tua igreja na terra, o teu povo e a todo aquele que invoca o seu nome de coração puro e sincero. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja louvado através da sua vida e da minha vida. Amém? Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Deus seja louvado.